Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos dar início a mais um quadro do nosso canal, A Palavra que Liberta. E o tema da palavra é Transformando Maldição em Bênção. E o texto bíblico se encontra em 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 5 ao 13. Vemos aqui, meus irmãos, uma situação que muitas vezes acontece na nossa vida. Quantas vezes as pessoas nos atiram pedras, quantas vezes as pessoas nos amaldiçoam, quantas vezes nos jogam palavras contrárias àquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes andamos deprimidos, cabisbaixa, pois são frutos de palavras que ainda não esquecemos. E muitas vezes nos esquecemos das promessas do Senhor, nos esquecemos que somos ungidos do Senhor. E vemos que Davi muitas vezes ele foi desprezado. Podemos ver que quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Davi ficou por último. Todos esqueceram, o próprio pai esqueceu que tinha Davi. E quando todos ali passaram, Jessé recordou que tinha mais um filho. Podemos ver que ele foi desprezado, pois seu pai e seus irmãos não lembraram dele até aquela situação, até aquele momento. Quando ele foi lutar também contra Golias, Golias falou assim: talvez por ele ser jovem, por ele ser de gentil aspecto, por ele achar que por ele ser pequeno ele não tinha um Deus tão grande, né? E então Golias falou para Davi: pode vir, vem, eu te darei a tua carne para as aves do campo, para as aves do céu e para as feras do campo. E Davi fala: tu vens a mim com lanças e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Tu não afrontou a mim, mas tu afrontou ao meu Deus. Quantas vezes as pessoas duvidam da tua capacidade, quantas vezes as pessoas te amaldiçoam, te desprezam, mas elas não estão duvidando, elas não estão afrontando a ti, mas ao Deus vivo, o Deus que você serve. Davi também muitas vezes foi afrontado, foi desprezado, foi humilhado pelo jeito que ele adorava a Deus. Podemos citar um exemplo, quando ele foi adorar, quando ele dançava diante da presença do Senhor e Mical olhava e zombava da sua adoração. Muitas vezes as pessoas têm duvidado do teu ministério. Você até tem promessa, mas às vezes até mesmo você não acredita. Sabemos também que Davi foi muito perseguido por Saul. Irmãos, e voltando aqui ao texto bíblico que se encontra no capítulo 16, vamos ver no versículo 12 que Davi não se preocupou com aquelas palavras de maldição. Podemos ver aqui: talvez o Senhor olhe para a minha miséria e me pague com bênção a maldição desse dia. Davi estava tão concentrado nas promessas de Deus que ele não se esquecia que ele era ungido do Senhor e que ele tinha promessas de proteção para a sua vida. Ele não respondeu à altura de Simei, porém ele orou humildemente a Deus e ele pedia que Deus transformasse aquela maldição em bênção. Então, meus irmãos, faça como Davi, apresente toda a afronta a Deus, apresente toda palavra ao contrário em oração. Coloque as pessoas que tentam te derrubar, te atiram pedras debaixo dos joelhos de vocês. E no versículo 13, a palavra de Deus diz: prosseguiam, pois, Davi e seus homens a seu caminho, também Simei e ao longo do monte, defronte dele, enquanto andavam, amaldiçoavam, atiravam pedras contra ele e levantava poeira. Então, meus irmãos, o que podemos tirar desse versículo? Por mais que estejam lhe atirando pedras, lhe amaldiçoando, prossiga. Porque se Davi não tivesse prosseguido o caminho, ele não tinha chegado ao lugar de honra. Muitas vezes o inimigo, ele usa pessoas para nos distrair daquilo que ele tem para a nossa vida, dos propósitos do Senhor. E o inimigo, ele sabe que ele não pode impedir o propósito do Senhor na nossa vida, mas ele tenta atrasar a nossa vitória. Então, meus irmãos, continue na caminhada, por mais que atirem pedras, entrega ao Senhor e ele te defenderá. Podemos ver em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16 ao 23, que Simei e Davi eles se reencontram e Simei lhe pede perdão. Poderia ter se aproveitado da humildade de Simei em perdoar, em pedir perdão,
para se vingar de tudo que ele fez. Mas Davi não, Davi perdoou. E muitas das vezes nos aproveitamos em algumas situações quando alguém nos humilha para nos vingar, seja com fofoca, com ações, com palavras. Temos que pedir ao Senhor um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi pediu, para que não venhamos cair nas nossas próprias ciladas, como somos seres humanos, muitas das vezes queremos nos vingar. Isso é normal do ser humano. Mas quando temos um coração segundo o coração de Deus, a vingança não pertence a nós, mas sim a Deus. Por isso que é importante nós entregarmos essas pessoas a Deus, essas afrontas a Deus, os nossos inimigos a Deus. Temos também que nos lembrar o que o salmista falou, se eu não me engano, no Salmos 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não pague o mal com o mal. Deixe que o Senhor te defenda, deixa que o Senhor haja por ti. Irmãos, para concluir, Davi sempre viu o Senhor agir em sua defesa, transformando a maldição em bênção. Podemos ver que sua família o desprezou, mas Deus o escolheu. E ele foi o escolhido naquela ocasião, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser o rei, o futuro rei. E o que dizer da sua luta contra Golias, Golias foi vencido com apenas uma pedrinha. Davi venceu Golias pelo nome do Senhor. Saul, infelizmente, se suicidou. Absalão, seu filho, que tanto almejava o seu reino, morreu da pior forma possível, pendurado numa árvore. Mical, por zombar da forma como Davi adorava, ficou estéril. E Simei, por ter se humilhado, o Senhor poupou sua vida. Diante dessa situação, podemos ver que a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Davi, onde lá em Salmo 105, versículo 15 diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis meus profetas. Apresente a Deus, meus irmãos, todos aqueles que te afrontam, todos aqueles que te jogam pedras, até mesmo dentro da tua casa, dentro da tua parentela. Apresente essas pessoas a Deus e não revide, porque a vingança só pertence a Deus. A Bíblia relata que até o tolo calado se torna sábio. Deixe o Senhor trabalhar por você, permaneça em silêncio. Deixe que seu silêncio fale por você, porque Deus irá agir. Deus honrará o teu silêncio, honrará a tua atitude. E creia que toda maldição se tornará bênção. Em lugar de vergonha terei alegria, em lugar de humilhação terei exaltação, em lugar de vergonha terei alegria, pois a minha vida está, Senhor, em tuas mãos. Então, meus irmãos, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Tome posse dessa palavra, não se vingue, deixa que o Senhor haja pela tua vida e que toda maldição na tua vida se torne bênção, que profetize em nome de Jesus. Seja renovado nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, nessa tarde, seja renovado. Que o Senhor venha te ensinar cada vez mais, porque Deus é o nosso justo juiz. E Ele defenderá a nossa causa. Entrega somente a Ele. Entrega teu caminho a Deus e o mais Ele fará. Porque os nossos inimigos não estão afrontando a nós, mas estão afrontando ao nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que defenderá a nossa causa, um Deus que entra na nossa peleja, na nossa guerra. Passe como aquele louvor da Elaine de Jesus. Passe pela prova cantando ao Senhor. Passe pela prova exaltando com amor. Passe na fornalha que Ele vai estar lá. Ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem o Deus que escreve e apaga. Derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova dos leões você está. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, meus irmãos, faça por essa afronta louvando ao Senhor, glorificando, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória.
Minhas palavras encerram por aqui. Espero que vocês sejam edificados, pois esse é o desejo do meu coração, que vocês venham ser muito edificados